Jeroboão I tornou-se uma figura significativa na história de Israel. Ele foi o primeiro rei do Reino do Norte. Este novo reino também era chamado de Israel. Foi formado após a trágica fratura da monarquia unida sob Salomão. O ano era aproximadamente 931 AEC. Essa divisão marcou um profundo ponto de inflexão para o povo hebreu. Dividiu as 12 tribos em duas entidades políticas e religiosas distintas. O reinado de Jeroboão estabeleceria um precedente duradouro para os governantes do norte que o sucederam. Suas ações tiveram consequências profundas e duradouras para a vida religiosa das 10 tribos que ele governou. O contexto da ascensão de Jeroboão ao poder está enraizado nos últimos anos do reinado do rei Salomão. Os extensos projetos de construção de Salomão e os pesados impostos associados haviam causado descontentamento generalizado entre as tribos do norte. Elas se sentiam sobrecarregadas e cada vez mais alienadas da autoridade central em Jerusalém. Este ressentimento latente forneceu terreno fértil para rebelião e separação. Quando Salomão morreu, a resposta dura de seu filho Roboão aos apelos das tribos do norte por fardos mais leves foi o catalisador final. As 10 tribos do norte, portanto, se separaram, cumprindo um decreto divino que havia sido anunciado anteriormente devido ao próprio declínio espiritual de Salomão. Antes de seu reinado, Jeroboão era conhecido como um efraimita, filho de Nebate. O nome de sua mãe era Zarua, uma viúva. Ele foi descrito como um homem capaz e trabalhador. Essas qualidades não passaram despercebidas pelo próprio rei Salomão. Salomão reconheceu o potencial e as habilidades administrativas de Jeroboão. Consequentemente, Salomão o nomeou supervisor. Jeroboão foi encarregado do trabalho forçado recrutado das tribos de Efraim e Manassés, frequentemente referidas como a casa de José. Esta posição lhe deu considerável influência e uma compreensão direta das queixas de seus compatriotas. Sua vida pregressa, portanto, foi de serviço dentro da estrutura monárquica existente. Ele era um servo, embora de alto escalão, dentro da administração de Salomão. Ele era de Zeredá, em Efraim. Essa origem lhe proporcionou tanto proeminência quanto uma plataforma. Foi durante esse tempo, enquanto Salomão ainda reinava, que as sementes do futuro reinado de Jeroboão foram semeadas. Um profeta de Deus logo o abordaria com uma mensagem surpreendente. Esta mensagem alteraria para sempre o curso de sua vida e a história da nação israelita. Sua experiência administrativa se mostraria útil mais tarde. A seleção divina de Jeroboão para governar as 10 tribos do norte foi um evento dramático. Foi comunicada através do profeta Aías, o Silonita. Aías encontrou Jeroboão na estrada, fora de Jerusalém. O profeta realizou um ato simbólico. Ele rasgou sua veste nova em 12 pedaços. Em seguida, deu 10 desses pedaços a Jeroboão. Esta ação ilustrou vividamente a intenção de Deus. Deus iria arrancar o reino da mão de Salomão. 10 tribos seriam dadas a Jeroboão, porque Salomão havia se voltado para outros deuses. Esta foi uma consequência direta da desobediência de Salomão em seus últimos anos. A promessa de Deus a Jeroboão, entregue por meio de Aías, era condicional. Se Jeroboão ouvisse tudo o que Deus lhe ordenasse, andasse nos caminhos de Deus e fizesse o que era reto aos olhos de Deus, guardando seus estatutos e mandamentos, então Deus estaria com ele. Além disso, Deus prometeu construir para ele uma dinastia duradoura. Esta dinastia seria como a que ele havia construído para Davi. Deus lhe daria Israel. Contudo, esse endosso divino veio com claras expectativas de fidelidade e obediência. O futuro do reinado de Jeroboão e de seus descendentes dependia inteiramente de sua adesão à aliança de Deus. Apesar deste mandato divino, após se tornar rei, Jeroboão começou a agir por medo. Ele temia que seu novo reino não estivesse seguro. Sua principal preocupação era a lealdade religiosa de seu povo.
A lei de Moisés exigia que todos os homens israelitas adorassem no templo em Jerusalém 3 vezes ao ano. Jerusalém era a capital de Judá, governada por Roboão, filho de Salomão. Jeroboão temia que, se seu povo continuasse a viajar para Jerusalém para as festas religiosas, seus corações pudessem se voltar para o rei davídico. Isso poderia levar à sua própria deposição e morte. Esse medo levou Jeroboão a tomar uma série de decisões que foram, em última análise, consideradas más aos olhos do Senhor. Ele raciocinou: agora o reino voltará para a casa de Davi. Se este povo subir para oferecer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, então o coração deste povo se voltará novamente para seu senhor, Roboão, rei de Judá, e eles me matarão e retornarão para Roboão, rei de Judá. Este monólogo interno revela o pragmatismo político que se sobrepôs ao seu chamado divino inicial. Ele buscou uma solução humana para um problema político percebido, negligenciando as garantias divinas que havia recebido. Para consolidar seu poder e impedir que seu povo fosse a Jerusalém, Jeroboão concebeu um novo sistema religioso para o Reino do Norte. Ele consultou seus conselheiros. Então, tomou uma decisão fatídica. Ele estabeleceu 2 novos centros de adoração. Um estava localizado em Betel, na parte sul de seu reino. O outro em Dan, no extremo norte. Estes locais eram historicamente significativos, mas suas ações ali foram reprováveis. Ele pretendia que esses locais substituíssem Jerusalém como os pontos focais da adoração israelita, rompendo assim os laços religiosos com Judá e a dinastia davídica. Nesses 2 locais, Betel e Dan, Jeroboão erigiu bezerros de ouro. Ele declarou ao povo: é demais para vós subir a Jerusalém. Eis aqui vossos deuses, ó Israel, que vos tiraram da terra do Egito. Esta declaração foi um eco direto do pecado do bezerro de ouro no Monte Sinai. Foi um ato flagrante de idolatria e uma clara violação dos mandamentos de Deus. Os bezerros foram provavelmente concebidos como pedestais para o Yahvé invisível, ou talvez como representações do próprio Yahvé, mas rapidamente se tornaram objetos de adoração por si sós, desencaminhando o povo. Este ato de criar os bezerros de ouro e estabelecer locais de adoração alternativos ficou conhecido como o pecado de Jeroboão. Foi um pecado que assolou o Reino do Norte durante toda a sua existência. Levou Israel à idolatria generalizada e ao sincretismo. A narrativa bíblica condena repetidamente Jeroboão por fazer Israel pecar. Ele também instituiu seu próprio sacerdócio, nomeando homens que não eram da tribo de Levi. Os levitas eram tradicionalmente responsáveis pelos deveres sacerdotais. Essa medida alienou ainda mais o sacerdócio legítimo e desconsiderou a lei divina, pois ele buscava criar uma estrutura religiosa inteiramente sob seu controle. Ademais, Jeroboão estabeleceu um novo festival religioso. Ele ordenou uma festa no 8º mês, no 15º dia do mês. Isso era semelhante à festa dos tabernáculos, celebrada em Judá, mas em uma época diferente. Ele mesmo subiu ao altar em Betel para oferecer sacrifícios. Essas ações demonstraram uma reforma completa das práticas religiosas ordenadas por Deus. Ele efetivamente criou uma religião de Estado adaptada às suas necessidades políticas. Esta rebelião religiosa estabeleceu um precedente desastroso para os futuros reis de Israel, poucos dos quais se desviaram deste caminho de idolatria. Gap 2. As inovações religiosas de Jeroboão não ficaram sem resposta por parte de Deus. Um homem de Deus veio de Judá a Betel. Ele profetizou contra o altar que Jeroboão havia construído. O profeta declarou que um filho chamado Josias nasceria para a casa de Davi. Este Josias um dia sacrificaria os sacerdotes dos lugares altos que ofereciam sacrifícios naquele mesmo altar. Como sinal, o altar se fendeu, e as cinzas sobre ele se derramaram. Quando Jeroboão estendeu a mão para prender o profeta, sua mão secou.
Ela só foi restaurada depois que o profeta intercedeu por ele. Este foi um aviso severo. O julgamento divino também atingiu diretamente a família de Jeroboão. Seu filho, Abiás, adoeceu gravemente. Jeroboão enviou sua esposa disfarçada para consultar o profeta Aías, o mesmo profeta que havia perdido seu reinado. Aías, embora cego pela idade, a reconheceu. Ele entregou uma dura mensagem de Deus. Porque Jeroboão havia praticado o mal e feito outros deuses, provocando a ira de Deus, sua dinastia seria exterminada. A criança doente, Abias, morreria ao retorno de sua mãe. Ele era o único da casa de Jeroboão que receberia um sepultamento adequado, porque algo de bom para com o Senhor foi encontrado nele. Militarmente, o reinado de Jeroboão também presenciou conflitos significativos. Ele travou uma grande batalha contra Abias, também conhecido como Abião, rei de Judá e filho de Roboão. Segundo as crônicas, Jeroboão comandava um exército maciço de 800.000 homens escolhidos. As forças de Abias somavam 400.000. Apesar de sua superioridade numérica, Jeroboão sofreu uma derrota devastadora. O cronista relata que 500.000 soldados israelitas foram mortos. Judá prevaleceu porque confiou no Senhor Deus de seus pais. Esta derrota enfraqueceu significativamente o reino do norte durante o governo de Jeroboão e destacou as consequências de sua apostasia. Jeroboão reinou por 22 anos, de aproximadamente 931 AEC a 910 AEC. Durante todo o seu reinado, ele nunca se arrependeu dos pecados que cometeu, particularmente o estabelecimento dos bezerros de ouro. Suas ações estabeleceram um padrão de desobediência que muitos reis subsequentes de Israel seguiram. O registro bíblico conclui que Jeroboão morreu e o Senhor o feriu. Ele não se converteu de seu mau caminho. Seu filho Nadab o sucedeu como rei, continuando o legado de um reino dividido e uma fé comprometida. A história de Jeroboão serve como um conto de advertência sobre um líder que, apesar de um chamado divino, escolheu o medo e a conveniência política em detrimento da fidelidade a Deus.